O Trump achou que seu programa de deportação de 11 milhões de imigrantes latinos fosse uma barbada. Não está sendo e dificilmente o será. A reação do Brasil, mandando os agentes de segurança americanos retirarem as correntes dos pés e barriga e as algemas dos braços de 88 ilegais que desembarcaram em Manaus, foi seguida pela reação do presidente da Colômbia. Ora, a Colômbia, tradicional e incondicional aliado dos Estados Unidos há quase 100 anos. O Gustavo Petro devolveu, aliás, recusou a descida em solo colombiano de 2 aviões militares, conduzindo 160 colombianos também deportados. Enquanto isso, a China dá saltos em matéria de infraestrutura, de alta tecnologia e agora de inteligência artificial. Hoje mesmo derrubou as grandes big techs americanas, dando-lhes um prejuízo de US$ 1 trilhão. Aí se viu mais uma vez, não é, no que dá essa política atabalhoada, essa política que é muito trumpista, de fazer estrondo, e por isso se chama bombástica ou grandiloquente, que geralmente não dá em nada. Quer dizer que aquilo se esvaiu assim, numa questão de horas, de 5, 10 horas no máximo. Ali voltou tudo ao normal, a não ser as velhas ameaças de que essas medidas não foram, essas anunciadas pelo Trump, não foram implementadas, mas está guardada lá na gaveta para, no caso de o Petro não cumprir o combinado com as autoridades americanas. Mas isso tudo, né, mostra também a gravidade dessa questão dos imigrantes, que é algo que não implica apenas em agressão aos direitos humanos, implica, sobretudo, em consequências da economia do Estado americano. Veja-se, por exemplo, né, os imigrantes são mão de obra essencial para a construção civil, para os supermercados, para os shopping centers, restaurantes e as próprias casas de famílias, né, para onde, né, os imigrantes se dirigem na busca de um trabalho, né, com o qual consiga sobreviver ali na grande nação do Norte. E o que está acontecendo? O que está acontecendo é que, por causa dessas ameaças, né, desse clima de terror e pavor que estão produzindo essas medidas do governo Trump, algumas empresas estão, inclusive, fechando empresas comerciais, empresas de construção civil, onde se considera que pelo menos 40% da construção civil nos Estados Unidos é toda realizada por imigrantes, e imigrantes, na sua grande maioria, são ilegais. Agora imagine só o que isso vai produzir, né, em termos de crise de mão de obra, em termos de inflação, porque os americanos não vão fazer o mesmo trabalho que fazem os imigrantes pelo mesmo preço que cobram os imigrantes, coisa de 50 reais a hora. Eles vão querer no mínimo 200 ou 500 reais por hora. E aí o que é que vai gerar? Isso vai gerar inflação, porque as empresas vão ter de colocar aqueles nos preços, né? Mas a briga teve feia entre o Trump e o Petro. Primeiro, o Trump chamou o Petro de presidente socialista da Colômbia, que teria um dos índices menores de popularidades entre os presidentes latino-americanos.
Depois foi a vez do Petro, que veio com tudo. Num Twitter, atual X, né? O Trump, um Twitter de 19 parágrafos, o Petro diz, entre outras coisas, Trump, ou seja, o presidente Trump, eu não gosto muito de viajar para os Estados Unidos. Eu acho até um pouco entediante. Isso era uma resposta à decisão do Trump proibindo o Petro de visitar os Estados Unidos. Mas confesso que há coisas interessantes. Eu gosto de ir aos bairros negros de Washington. Ali vi uma luta inteira na capital dos Estados Unidos entre negros e latinos com barricadas, o que me pareceu uma penderrada, como eles falam, né? Uma idiotice, porque deveriam unir-se. Aí ele fala nos célebres heróis americanos, né, que foram mandados para a cadeira elétrica só por serem sindicalistas. Em 2020, época no final da guerra, a guerra já tinha terminado, não é? E quando começou a haver aquela onda nazista, fascista na política americana. Aí ele diz aqui, o Petro, confesso que Sacco e Vanzetti são os dois italianos anarquistas, né, que foram processados, depois condenados, que têm meu sangue, na história dos Estados Unidos, são memoráveis e eu os sigo. Eles foram assassinados por serem líderes operários com a cadeira elétrica. Os fascistas que estão dentro dos Estados Unidos, como dentro de meu país. Por fim, ele diz, quando o Trump ameaça, né, a importação de petróleo da Colômbia, assim que eu não gosto de seu petróleo, Trump. Vai acabar com a espécie humana pela cobiça. Talvez um dia, nós dois juntos, num trago de uísque, que aceito, apesar de minha gastrites, possamos falar francamente disso tudo. Mas é difícil porque você me considera uma raça inferior. E eu não sou essa raça inferior. Nem nenhum colombiano é essa raça inferior. Eu queria terminar esse pequeno vídeo, não é, mostrando que essa prioridade do Trump com as coisas bombásticas, com as medidas impactantes, capazes de provocar estrondo, mas que acabam ali em questão de horas. Quero lembrar do avanço chinês no campo da tecnologia, da alta tecnologia e agora da inteligência artificial. Imagine só, uma pequena empresa, pequena considerada, né, em termos aí das Big Techs da China, e por isso se chama startup, chamada DeepSeek. O que é DeepSeek? É algo, em tradução livre, seria assim, profunda busca no sentido de buscador da internet. Então essa DeepSeek conseguiu derrubar as principais Big Techs americanas, causando-lhes um prejuízo de $1 trilhão num só dia. Isso porque se revelou bem mais veloz, bem mais eficaz do que o famoso chat GPT, a empresa ligada à Microsoft e que praticamente inaugurou no mundo a nova era da inteligência artificial. Estranhamente, o presidente Donald Trump reagiu com uma certa humildade a esse avanço chinês. O que diz ele aqui, como diz esse material de O Globo, reproduzindo outro material no Bloomberg. Trump diz que surgimento da DeepSeek é positivo
e um alerta para a indústria americana de inteligência artificial. O presidente afirmou que o país precisa estar totalmente focado em competir para convencer a corrida pela inteligência artificial travada com o país asiático. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou como positivo o aparente progresso da chinesa DeepSeek, aquela startup, da inteligência artificial, enquanto discursava para os republicanos da Câmara de Representantes, a Câmara dos Deputados de lá dos Estados Unidos. O sucesso do aplicativo de inteligência artificial da empresa chinesa derrubou as ações de Big Techs americanas, particularmente a Nvidia, ao desafiar a ideia de liderança americana no desenvolvimento da inteligência artificial. Trump ainda afirmou que em breve imporá tarifas sobre produtos farmacêuticos, semicondutores e metais estrangeiros que ingressam no mercado americano. Isso não é a primeira vez que o governo americano ou os governos americanos anunciam, sanções contra a China, como fazem com a Venezuela, com o Irã, com a Rússia. Só que isso acaba se voltando contra eles, porque a China vai desenvolver ali sua própria tecnologia e chega aí com esses avanços, como já demonstrou em termos da 5G, que acabou sendo a campeã mundial nessa inovação de celulares. Isso para não falar nas superestruturas de infraestruturas da capacidade chinesa para realizar, inclusive, obras de metrô em cidades tão povoadas como Istambul. A China fez recentemente ali um metrô que foi do centro de Istambul para o aeroporto local num prazo rápido ali, que impressionou não só os turcos, mas principalmente o mundo inteiro, pela agilidade e, sobretudo, a qualidade de seus serviços. Isso tudo para não falar dos 40 mil quilômetros de trem-bala que existe na China. Quando a gente compara com o que existe de trem-bala nos Estados Unidos, os americanos se sentem ali quase que humilhados.